Eu pensei num tema aqui e eu fui inspirado pela mensagem do Joel semana passada a extrair aqui o meu texto, a igreja em movimento no poder do Espírito Santo. A chama, eu busquei a inspiração porque eu queria alguma coisa em movimento. E aí eu botei uma chama e um fogo em movimento, né? De uma maneira imaginária, para a gente exemplificar, não é? A questão do movimento da igreja. Então, para isso, eu gostaria que você, já que nós já oramos, que você abrisse aí sua Bíblia em Atos capítulo 1, versículo 1, a gente vai ler até o versículo 5, e depois eu vou ler o versículo 8, tá bom? Irmãos, eu tomei uma friagem essa semana, estou com um pouco de tosse, aí qualquer coisa vocês me desculpem aí, tá bom? Vamos lá, Atos capítulo 1, de 1 a 5, e depois o versículo 8. O texto diz assim, Lucas, o evangelista, né? Escrevendo o seu segundo livro, e ele diz assim, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E, comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. E aí, no versículo 8, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Até aí. Sabe, irmãos, como eu disse no início, quem escreve o livro de Atos é Lucas. Lucas é um médico, e em Colossenses capítulo 4, versículo 14, o texto vai dizer que ele é amado e amigo e companheiro de Paulo no seu ministério. Então, a gente vai ver um pouquinho para baixo, Lucas é um historiador, e boa parte do tempo, a partir do livro de Atos, ele caminhou muito proximamente com Paulo. E ele teve possibilidade de ser uma testemunha ocular do que ele vem a escrever. Agora, eu queria trazer um detalhe para você, que quando Lucas escreve o Evangelho, ele escreve com o intuito de apresentar a salvação para aquelas pessoas que não tinham Cristo. Então, o Evangelho de João, o intuito de Lucas é apresentar a salvação através de Jesus Cristo. Quando ele escreve em Atos, aí a ênfase muda. A gente começa a perceber que é a salvação em Cristo sendo apresentado na prática pelos discípulos de Jesus. Entende? Então, João, ele apresenta a salvação aos perdidos, a salvação em Jesus Cristo. Quando ele vai para Atos, o seu segundo livro, então, ele escreve, ele relata a proclamação desse evangelho da salvação na prática através da vida dos discípulos. Então, Lucas aqui vem mencionando que Jesus, antes de subir ao céu, ele ordena para que os discípulos ficassem em Jerusalém. Eles ficariam ali e há um espaço de 10 dias, desde que Jesus sobe aos céus até a vinda do Espírito Santo, são 10 dias, que os discípulos ficam em Jerusalém orando e esperando que essa promessa viesse a se cumprir. Então,
Quando o Espírito Santo vem em Pentecostes, Atos capítulo 2, então os discípulos são cheios do Espírito Santo e eles começam a pregar o evangelho com poder, não é? Dado pelo Espírito Santo. E aí começa a haver uma grande expansão do evangelho a partir de Jerusalém e até os confins da terra. Confins da terra, a gente vai entender aqui que quando o evangelho chega aos gentios, sai ali da Palestina, sai do meio dos judeus e vai alcançar os gentios, e os gentios são aqueles que não são judeus. Olha só que interessante, do capítulo 1 ao capítulo 7 de Atos, a igreja testemunha em Jerusalém. Aí há aquela dispersão, né, por conta da morte de Estevão. Aí os discípulos de Jesus se espalham por vários lugares. Do capítulo 8 ao capítulo 12, o testemunho se estende por toda a Judéia e até Samaria. E, finalmente, do capítulo 13 até o capítulo 28, a igreja testemunha até os confins da terra, ou seja, o evangelho chega até os gentios. Os historiadores fazem, e os comentaristas, uma conta, e eles dizem que desde Atos capítulo 1 até o último capítulo, 28, quando o evangelho chega aos gentios, são 36 anos de pregação do evangelho. Às vezes a gente lê o livro de Atos e a gente não consegue ter essa ideia. A gente lê, às vezes, o livro de Atos tão rapidamente e a gente não consegue imaginar que esse espaço de tempo são 36 anos aproximadamente de pregação do evangelho, desde aqueles homens são cheios do Espírito Santo. Então, irmãos, o que acontece? Os discípulos saem para proclamar o evangelho, começando pelos judeus em Jerusalém, chegando até os gentios nos confins da terra. E olha que interessante, em Jerusalém, logo depois da escolha dos diáconos, em Atos capítulo 6, o texto que eu li aqui, olha o que diz, Atos 6, 7. A palavra de Deus crescia em Jerusalém, o número dos discípulos aumentava, também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Então, quando os discípulos foram dispersos em Jerusalém por conta da morte do Estevão, o texto vai dizer que os apóstolos ficam em Jerusalém, os discípulos são espalhados, o evangelho começa a ir, sai da Judéia, vai para Galiléia, vai para Samaria e começa a se espalhar por todos os lugares, não é? Quando a gente vai para Atos, capítulo 16, versículo 5, na sua já primeira viagem missionária, aqui falando do apóstolo Paulo, quando ele faz o chamado a Timóteo, Atos 16, 5, o texto vai dizer assim, assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. O que a gente percebe, e o que eu quero destacar, é esse movimento da igreja. Por conta de uma perseguição em Jerusalém, os discípulos foram dispersos. A igreja entrou num grande movimento de proclamação do evangelho. Durou, sim, 36 anos até que essa mensagem chegasse aos gentios. Mas a gente percebe que essa igreja ela não era estática, não era um monumento a ser apreciada, mas é uma igreja em movimento, indo por todos os lugares, pregando o evangelho no poder do Espírito Santo. Sendo assim, irmãos, eu queria destacar com vocês duas características dessa igreja que vivia em pleno movimento pelo poder do Espírito Santo. E eu vou extrair do próprio texto, tá bom? Bota aí para mim, Mari, por favor. Primeira característica, uma igreja que colocava os ensinos de Jesus em prática. Essa igreja não ia de qualquer maneira espalhada por todos os lugares, mas Jesus deixou seus ensinamentos para os apóstolos, que passaram para esses discípulos. E essa mensagem do evangelho era proclamada porque os discípulos de Jesus estavam colocando os seus ensinos, os ensinos de Jesus em prática. E quando nós vemos aqui, e eu vou voltar ao que eu disse, Lucas era um historiador no seu tempo. O evangelho de Lucas e Atos
eles foram escritos através de uma cuidadosa investigação. Lucas, quando pensa em escrever o evangelho, o seu evangelho de Lucas, ele faz uma investigação, ele conversa com pessoas, com testemunhas oculares, e no livro de Atos, mesma coisa, e no livro de Atos ele viajou com Paulo em vários lugares. Então, o próprio Lucas, no livro de Atos, era uma testemunha ocular de tudo que estava acontecendo a partir dos discípulos, a partir desse movimento da igreja. E aí eu quero reler com você os primeiros versículos que nós lemos, de Atos, versículo 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Sabe, irmãos, eu li um livro há muito tempo, eu acho que eu já citei aqui, que é um livro da Juerp, que nem existe mais essa editora, mas o livro, o título dele é A Pedagogia de Jesus, o Mestre por Excelência. Se tinha uma coisa que Jesus gostava de fazer, era ensinar. E o autor, ele traz uma frase que ele fala assim: quando Jesus não estava ensinando, ele estava fazendo qualquer outra coisa, inclusive curando e libertando pessoas. E a gente vê como de fato isso é verdadeiro, porque Jesus caminhou 3 anos e meio discipulando, ensinando os seus discípulos. E quando a gente vai para o Sermão do Monte, na verdade a gente não vê Jesus pregando, a gente vê Jesus ensinando a uma multidão e aos seus discípulos como deveria um crente ter o seu caráter formado, né? Como que um discípulo precisava agir com um caráter de cristão. Então, quando nós vemos Jesus sempre com a preocupação de ensinar. Quando a gente vai para Mateus capítulo 4, versículo 19, e aí Jesus chama os seus discípulos, versículo 19 vai dizer: venham comigo e eu vos farei pescadores, e na NAA, de gente. Venham comigo, eu vou fazer de vocês pescadores de gente. Sempre a prioridade de Jesus foi com gente, não foi com coisas. Jesus veio para pregar o evangelho da salvação para pessoas. E Jesus queria fazer dos seus discípulos pescadores de gente, como a gente, não é? E a gente pode perceber que ser um pescador de gente é algo a ser aprendido. É como se Jesus dissesse para os seus discípulos: venham, eu vou ensinar vocês a pescarem pessoas. Ser discípulo de Jesus, um pescador de homens, é algo a ser aprendido. E aí, um pouco antes de subir aos céus, não é? Quando Jesus estava ali com os seus discípulos, se despedindo deles, não é? Mateus 28, 19 e 20, Jesus não muda o seu ensino. Naqueles últimos instantes de Jesus com os seus discípulos, antes dele subir aos céus, ele ratifica, ele reforça aquilo que ele já vinha ensinando ao longo dos anos. Qual foi o ensino que Jesus reforçou ali? Vão por todos os lugares, fazendo discípulos, gente trabalhando em gente. Vão por todos os lugares, por todas as nações, fazendo discípulos, batizando essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando essas pessoas a tudo que eu ensinei vocês. Então, Jesus, naquele momento, ele não muda o ensino, mas ele reforça que era para os seus discípulos continuarem investindo, lançando as redes e fazendo novos discípulos para Cristo, para Ele mesmo. E aí tem uma frase daquele autor, teólogo, Dr. Might Lloyd Jones, falando sobre esse texto e falando sobre os relatos de Lucas. Põe para mim, por favor, Mari, a frase, vamos ver se eu acertei. Olha o que ele diz. Ele, Lucas, não escreve somente o que Jesus fez, mas também sobre o que ele ensinou.
As duas coisas sempre devem andar juntas, os atos do nosso Senhor e o seu ensino. Então, quando Lucas faz esse relato, ele fala sobre Jesus, mas fala sobre o ensino de Jesus. E aí eu vou falar no próximo ponto, aqui para frente, que a gente vê em Atos dos Apóstolos, os apóstolos iam proclamando Cristo e os seus ensinos. Então, irmãos, essa ordem de Jesus não mudou. Ela continua a mesma para os dias de hoje. O que Jesus ensinou no seu tempo, no seu ministério, ainda vale para os dias de hoje. Todos os discípulos de Jesus precisam anunciar o evangelho de Jesus na prática. Todo discípulo hoje, do século 21, a gente precisa proclamar, ensinar, falar do evangelho de Jesus, e isso na prática. Afinal, discípulo faz o que o mestre ensina. Se nós dizemos ou afirmamos que nós somos discípulos de Jesus, a gente precisa fazer o que Jesus ensinou. E essa a gente vai ver que é uma missão da igreja. Segunda característica de uma igreja em movimento é uma igreja, bota aí para mim, Mari, por favor, uma igreja movida por uma missão no poder do Espírito Santo. E aí eu quero reler o versículo 8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, quando Jesus sobe aos céus, ele ordena para que os seus discípulos ficassem ali em Jerusalém. E isso, como eu disse, demorou 10 dias. Eles ficaram ali no cenáculo, a Bíblia vai dizer que 120 pessoas estavam ali esperando, porque o Senhor Jesus havia prometido que o Espírito Santo viria sobre a vida deles e eles estavam ali. Agora, o interessante é que depois do enchimento, batismo, revestimento, seja qual for a palavra que a gente possa utilizar aqui, depois do enchimento do Espírito Santo, a gente percebe que os discípulos foram. E foram de uma maneira diferente, destemida, corajosa. Não pareciam mais aqueles mesmos discípulos temerosos, incrédulos como Tomé, por exemplo. Mas eles foram adiante, fazendo o quê? Proclamando essa mensagem do Evangelho. O que eles estavam proclamando, essa igreja em movimento, no poder do Espírito, era Jesus Cristo, ressurreto, e a salvação pela fé nesse Cristo, no Filho de Deus. Então, essa foi a proclamação, e isso foi feito por Pedro aos judeus no início, e por Paulo aos gentios. Então, essa foi a mensagem proclamada, uma igreja em movimento, levando aí um período de 36 anos proclamando Jesus, o ressurreto, a salvação nele, Jesus Cristo. Então, essa é a mensagem que todo discípulo, inclusive nos dias de hoje, precisa, então, proclamar. Eu queria ler um texto em Atos, capítulo 13, porque quando Paulo chega numa cidade chamada Antioquia, ele e Barnabé, em primeiro lugar, eles vão testemunhar, proclamar a respeito de Jesus Cristo numa sinagoga. E muitas pessoas na sinagoga dos judeus passam a crer nessa mensagem do Evangelho. Atos capítulo 13, versículo 30, olha se não é assim. E olha o que Paulo diz: mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E durante muitos dias ele foi visto pelos que tinham acompanhado da Galiléia para Jerusalém, os quais são as suas testemunhas diante do povo. E nós anunciamos a vocês o evangelho da promessa feita aos nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando Jesus. Veja se não é essa a mensagem. Proclamar o evangelho,
Falar de Jesus Cristo, o ressurreto, era assim que os discípulos proclamavam a mensagem do Evangelho. E no versículo 48, pulando, diz assim: os gentios, ouvindo isto, se alegraram e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E um bom presbiteriano vai entender o que o texto está querendo dizer para a gente. E no versículo 52 diz assim: os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. É esse mover do Espírito Santo que fez e faz total diferença na vida do discípulo no que diz respeito à proclamação do Evangelho. Tem um pastor escocês, presbiteriano, teólogo, Sinclair Ferguson. Bota aí para mim, por favor, Mari. Olha que interessante o pastor presbiteriano traz para a gente. Ele diz assim, são 2 slides, tá, Mari? O Espírito Santo não é apenas um observador passivo em nossas vidas, mas a força divina que capacita a igreja a mover montanhas, transformar corações e manifestar o poder sobrenatural de Deus na terra. Sua presença não é meramente uma bênção, mas uma fonte inesgotável de poder que impulsiona a igreja a realizar feitos extraordinários para a glória do Senhor. Vejam se não é uma igreja em movimento no poder do Espírito Santo. Então, irmãos, qual o propósito prioritário dos discípulos de Jesus? Qual é a prioridade, a missão primeira e deveria ser na vida do crente? É testemunhar a respeito de Jesus, no poder do Espírito Santo, anunciando Jesus que veio na terra, morreu, mas ressuscitou, subiu aos céus e que hoje ainda salva pela obra da cruz. Essa é a mensagem e deveria ser o propósito principal da vida do crente. Sabe por quê, irmãos? De acordo com o que nós vimos, o ensino de Jesus continua o mesmo, não mudou. Ele quer fazer de nós pescadores de pessoas. Ele quer fazer da gente discípulos que fazem novos discípulos para Cristo. A missão não mudou. E o espírito capacitador é o mesmo. O ensino é o mesmo, a missão é a mesma e o espírito é o mesmo. O que falta para a gente? Nada, a não ser que a igreja se mova no poder do Espírito Santo. Nós temos tudo, a igreja de Jesus, tudo, temos o que nós precisamos para proclamar a mensagem de Jesus, a vida de Jesus nos dias de hoje. E aí, irmãos, eu queria fazer 2 aplicações para a gente terminar. Primeira aplicação, precisamos colocar o ensino de Jesus em prática. Nós fomos chamados, eu e você, para sermos discípulos e discípulos de Jesus. Nós fomos ensinados, estamos sendo ensinados semana após semana a sermos pescadores de pessoas. Nós temos recebido constantemente esse ensino. Eu recebo, você recebe, nós como igreja de Jesus, nós recebemos. E a nossa missão continua a mesma, fazer novos discípulos para Cristo. Então, se Jesus ensinou os seus discípulos para que eles fizessem discípulos, e essa mensagem chegou até a cada um de nós, e hoje somos discípulos de Jesus, da mesma maneira, precisamos obedecer os ensinos de Jesus e irmos em busca de fazermos novos discípulos. Resta saber, irmãos, qual é
a nossa principal prioridade nos dias de hoje? Qual é a nossa maior prioridade, objetivo de vida, intenção e investimento? Será que é o nosso trabalho? Será que são nossos sonhos, nossos projetos? O que a gente precisa e deseja realizar? E são coisas, na maior parte das vezes, lícitas mesmo. A gente precisa se mover e realizar essas coisas, mas a gente precisa fazer todas essas coisas sem abrir mão da nossa missão enquanto discípulos de Jesus. A gente, como discípulos de Jesus, não há nada mais importante, não deveria ter nada que nos atrapalhasse, nada principal, além da nossa missão. O nosso chamado é para sermos discípulos que fazem discípulos. E nada pode atrapalhar a gente nessa missão. A gente pode realizar todas as outras coisas que Deus até nos abençoa e nos capacita para que nós façamos, mas sem abrir mão da nossa missão. E aí eu queria fazer uma pergunta para você. Qual é o propósito primordial, principal da sua vida? Qual é o propósito principal? Como discípulos de Jesus, discípulas e discípulos de Jesus. E aí o Timothy Keller responde para a gente, a Bíblia responde, mas o pastor Timothy Keller ele dá uma forcinha para a gente. Bota aí, Mari, por favor. Ele diz assim: o propósito primordial da igreja não é simplesmente ocupar um espaço físico, mas sim invadir o espaço espiritual das trevas com a luz transformadora do Evangelho. É ser uma comunidade de amor em ação, em movimento, onde cada membro se torna um agente de transformação na vida daqueles que ainda não conhecem a graça de Deus. Então, esse deveria ser o nosso propósito, que é bíblico. Jesus nos chama para esse propósito primeiro. E a gente precisa avaliar o nosso coração. Se o que a gente tem feito, o nosso trabalho, o nosso estudo, as nossas buscas, os nossos relacionamentos, se no fundo tem um toque intencional da gente se relacionar com as pessoas, onde for, mas com a intenção de nós cumprirmos a missão que Jesus deixou para cada um de nós. Deveria ser assim. Talvez nós estejamos bem longe disso, eu e você. Mas o propósito primordial da nossa vida é anunciar o Evangelho para que as pessoas que estão à nossa volta sejam transformadas pela graça do nosso Deus. Amém? E último, Mari, põe aí para a gente, a última aplicação, precisamos ser discípulos motivados no poder do Espírito. É o Espírito Santo que habita em nós e que faz com que nós nos movamos através do poder dele, em direção às pessoas que precisam ouvir falar a respeito da mensagem da cruz. Então, nós precisamos ser movidos por essa força, por esse poder que não vem da gente, vem do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos capacita para que a gente entre nesse movimento de anunciar o Evangelho para as pessoas. E é esse Espírito Santo que habita em mim e habita em você. É esse Espírito que é Deus, ele é suficiente para dar poder, para nos capacitar para que a gente possa anunciar essa mensagem. Eu quero relembrar, trazer o texto de Efésios, capítulo 1, versículo 13, quando o apóstolo Paulo diz assim, Efésios 1, 13, nele, Cristo, também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo, aquele selo que é inviolável, do Espírito Santo da promessa. Então, nós recebemos a palavra, nós recebemos o evangelho, nós recebemos o selo do Espírito Santo. Então, a partir desse momento que Deus nos chama, que Jesus nos alcança pela sua graça, então, a gente passa a existir com um outro propósito,
de alcançar outras pessoas, para que as pessoas conheçam a verdade que nós passamos a conhecer. E não tem a ver com mudar o mundo, tem a ver com transformação de pessoas. O nosso chamado não é para transformar o mundo, não, para a gente viver num mundo melhor. Prioritária não é isso. A nossa vida precisa... nós precisamos viver de maneira que as pessoas que estão à nossa volta sejam transformadas pela mesma mensagem que um dia nos transformou. É a gente alcançar pessoas que estão à nossa volta, gente que a gente ama, gente que a gente senta para comer, gente que a gente se alegra, é família, as pessoas que estão à nossa volta, que a gente sabe, e a gente sabe muito bem que o caminho sem Cristo é um caminho sem volta. A Bíblia fala de vida eterna, mas fala de perdição eterna. Então, nós sabemos muito bem as pessoas que nós precisamos comunicar essa mensagem do Evangelho que um dia transformou a gente. E nós não fazemos isso na nossa força, no nosso jeito, mas é através da capacitação do Espírito Santo. Nós vamos no movimento da igreja, e à medida que nós falamos, que nós saímos daqui com esse foco, trazendo a missão novamente para o coração, intencionalmente, de nos relacionarmos com as pessoas, a gente vai caminhando como testemunhas fiéis de Cristo. Era a partir de Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Para mim e para você, é a partir de Volta Redonda, Juiz de Fora, Rio de Janeiro, o Brasil todo. É o movimento da igreja, e isso começa em Volta Redonda. Isso começa na nossa casa. Se nós não formos testemunhas fiéis na nossa casa, a gente não vai ser em lugar algum. Esse é um chamado para mim e para você. Enquanto eu e você, nós caminhamos, a gente vai trabalhando, a gente vai se relacionando, a nossa prioridade precisa ser fazer novos discípulos para Cristo. Para aqueles discípulos lá do primeiro século, de Atos, foram 36 anos de trabalho, de proclamação, para que se cumprisse isso que Jesus pediu para os seus discípulos. Fiquem em Jerusalém, até que venha sobre vocês o poder do Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. 36 anos. Sabe, irmãos, tem pessoas aqui que têm muito mais do que 20, 30 anos de conversão. Se você está na mesma situação do que eu, possivelmente daqui 30 anos eu não esteja testemunhando. Mas eu quero aproveitar esse tempo que eu tenho. E tem algumas pessoas aqui que não têm ainda 20 anos de vida. Então tem muito tempo ainda para proclamar, testemunhar a respeito do Evangelho, anunciar para as pessoas que estão à nossa volta. Se você é novinho assim, parabéns, 20 anos, 25. Mas eu quero dizer para você, tem uma missão que precisa servir, precisa acontecer na vida de pessoas assim como prioridade. O que nós esperamos fazer nos próximos 10, 20 anos no que diz respeito a essa missão que Jesus deixa para cada um de nós? Para finalizar, irmãos, o desejo do meu coração é que eu e você, nós, sejamos uma igreja em movimento nessa cidade. Começa no seu bairro, começa na sua casa. Uma igreja em movimento, no poder do Espírito Santo, intencionalmente vivendo para fazer novos discípulos para Cristo. Sabe, irmão, se nós vivemos isso, como a igreja de Atos, a gente viu, a igreja foi crescendo, a palavra foi se espalhando, o número de discípulos crescendo. Se a gente tivesse essa prioridade, a gente precisaria botar umas cadeiras aqui, fazer 2 cultos. Ah, pastor, mas a igreja grande não é boa. O que a gente precisa pensar é na nossa missão. A nossa missão é
transmitir o evangelho, fazer novos discípulos, depois que a igreja encher, esse é outro problema bom. O que a gente não pode achar, irmãos, que às vezes a gente não proclama, às vezes nós não somos testemunhas tão fiéis do Senhor como deveríamos ser, e a gente acha que é isso mesmo. A gente não pode perder o foco da missão que Jesus deixou para cada um de nós. O ensino continua o mesmo. A missão continua a mesma. O espírito é o mesmo. Nesses dias são outros discípulos e discípulas. Sou eu e é você. Queria orar. Queria que você fosse meditando nisso para casa. Eu acho que a gente vive esse tempo high-tech, tanta tecnologia, tantos compromissos, a gente não tem tempo para nada. A gente precisa pensar se a gente não tem perdido esse sentimento de urgência no que diz respeito à missão que Jesus deixou para cada um de nós. Começa na nossa casa, começa em Volta Redonda, e que essa chama do Evangelho possa se espalhar, quem sabe por toda a cidade, né, aos arredores aqui do lugar onde nós estamos.